Olá, estamos aqui com mais um Proseando e hoje recebemos aqui a visita do nosso amigo e irmão Anderson Toste. O Anderson ele é formado em serviço social e está hoje aqui conosco para podermos conversar um pouquinho mais sobre essa relação entre evangelho, justiça social e a experiência particular dele em relação a essa jornada espiritual, essa jornada de fé que ele tem praticado na sua experiência pessoal. Olá, Anderson, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Anderson, aqui. Que bom, é um prazer receber você. A primeira pergunta que nós fazemos sempre aqui é a seguinte: quem é o Anderson? Cara, essa pergunta é bem difícil de responder. Basicamente, falar sobre mim, assim, eu sou filho de dois funcionários públicos, duas pessoas que vieram, foram vindo do interior, do sítio, da roça, como chamavam, para morar em Cascavel na década de 70, no fim da década de 70 mais ou menos, se estabeleceram ali na região norte, onde eu fui criado. E desde os 10 anos de idade eu tive essa experiência de... Eu não falo que foi uma experiência de conversão, eu falo que a partir dos 10 anos de idade eu tive a experiência de ir para a igreja evangélica, Então, desde 10 para 11 anos que eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical, ir para a igreja, por influência no início do meu irmão, que foi o primeiro a começar a ir para a igreja, depois fui eu e depois a minha família foi, enfim. E isso é uma frase marcante, um fato marcante da minha vida que me trouxe até aqui, Ok. Bom, você está falando, você passou assim, por várias expressões do movimento evangélico. E nessa sua caminhada, como é que você conseguiu enxergar a igreja a partir dessa experiência? Ou melhor, como é que você enxerga a igreja evangélica hoje, ou as expressões da igreja evangélica hoje no nosso país, a partir da sua experiência particular? Sérgio, então, é bem importante você falar isso, porque assim, eu basicamente passei pelas 3 grandes linhas do movimento evangélico brasileiro, vamos dizer assim, Eu acho assim que a sociedade ela tem uma visão sobre o que é ser evangélico, que é a visão majoritária. Geralmente, quando eu falo que sou evangélico, alguém me identifica com a figura do evangélico que se vê na TV, daquele pastor midiático, que hoje é mais próximo da expressão neopentecostal. Mas eu basicamente comecei a minha caminhada numa igreja pentecostal, depois passei para uma igreja neopentecostal, na minha juventude eu passei toda lá, e há pouco tempo já tive contato com igrejas de tradição batista, hoje aqui congregando na IEL, que é uma igreja que tem mais identidade reformada, de cristã reformada. E então eu consegui ver a diversidade do movimento evangélico brasileiro. A gente é muito heterogêneo, Tem uma diversidade de expressões, ainda dentro dessas 3 grandes linhas, há uma grande diversidade de expressões. Muito grande. Não há uma unidade nesse sentido. Talvez uma das coisas que nos dê unidade no movimento evangélico hoje brasileiro seja o abandono de algumas referências muito próprias do catolicismo, a questão de ter as referências dos santos, enfim, assim, a ideia de Jesus como único mediador, talvez eu acho que seja uma das grandes características. Claro, existem outros pontos de contato, mas eu acho que essa seria a maior. E o que eu observo? Que a igreja evangélica brasileira, ela vem numa crescente. No entanto, aí um ponto de vista mais crítico que eu vejo, assim, no entanto, eu vejo que hoje essa crescente da evangélica brasileira não necessariamente tem refletido numa melhora do contexto social brasileiro. O que é muito estranho, porque grandes avivamentos, grandes crescimentos de movimentos cristãos, geralmente, cristãos dessa linha mais próxima da reformada, geralmente tem a ver com uma melhora, com uma mudança na sociedade, no contexto social. No Brasil isso não tem acontecido. Não tem uma resposta pronta, mas pelo que eu ouço, pelo que eu tenho estudado, acho que um tanto se deve ao contexto de uma certa deficiência ainda do entendimento do Evangelho em diversos aspectos. Dentro dessa pluralidade existe uma superficialidade muito grande a partir do entendimento da fé bíblica. Existe uma miscelânea muito grande
de religiões, até mesmo dentro do movimento e das expressões evangélicas. Ou seja, é um sincretismo grande, onde muito misticismo, né, noções de outras religiões, de espiritualidades diversas que são trazidas para o bojo do movimento evangélico e que acabam trazendo essa complicação para que nós tenhamos essa expressão da fé cristã mais pura, né, mais limpa. E, como você disse, isso traz consequências na prática, porque você vai se tornar, muitas vezes, um religioso nominal, um evangélico nominal, né, mas não aquele rapaz ou aquela pessoa que realmente encarna o Cristo, encarna a vida de Cristo para atuar, né, tanto na proclamação do Evangelho, como alguém que recebe essa missão, mas também como alguém que recebe a missão de expressar a justiça do reino de Deus no mundo, ser sinal do reino de Deus, né, sinalizar o reino de Deus. Sendo assim, na sua experiência como assistente social, né, formado em serviço social, nessa sua experiência entre buscar a justiça e trabalhar para que isso seja empregado na sociedade, né, de maneira prática, como você enxerga a importância do Evangelho hoje ter essa relação mais próxima com a busca da justiça social? Olha, uma coisa que me ajudou a entender muito isso foi um livro do John Stott chamado Cristianismo Básico, numa passagem muito simples. Uma passagem que ele fala assim, que quando um cego é curado por Jesus, Jesus na sequência fala, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus cura o paralítico, na sequência ele passa por uma pessoa e diz, vem me seguir, vem andar atrás de mim. Então, os milagres de Jesus, eles sempre apontam para quem é Jesus. Isso é o mais importante, isso é o central no Evangelho. No entanto, a gente vê que Jesus não despreza as necessidades das pessoas. Se as pessoas têm fome, eu multiplico o pão, eu multiplico os peixes. Mas, claro, existe até uma passagem que as pessoas começam a ir atrás de Jesus por causa dessas coisas que ele tem para oferecer e aí ele se retira, né? O entendimento do Evangelho, eu vejo que, nesse sentido da justiça social, eu vejo que ele é completo, ele entende o homem de uma forma completa, com as suas necessidades físicas. Não é à toa que quando você lê lá em Tiago, você vai ver se o irmão tiver alguma necessidade, você bater nas costas dele e dizer, vai em paz, você não está cumprindo a sua função, né? Mas a gente precisa alimentar essas pessoas, a gente precisa considerar a fome, a gente precisa considerar a sede, considerar suas necessidades materiais também. No entanto, eu também tenho visto, por um outro ponto, algumas pessoas que estão tentando responder a essa, diria assim, uma certa deficiência da igreja, do ponto de vista de atuação social, transformando a igreja numa grande ONG. Então, o mais importante para a igreja é alimentar os famintos. Não, o mais importante da igreja não é alimentar os famintos. As duas coisas andam juntos. A proclamação do Evangelho e alimentar os famintos não precisam andar desassociados. Por quê? Por que eu tenho que escolher entre uma coisa ou outra? Então, eu vejo que um Evangelho equilibrado, um Evangelho que considera essas duas realidades do ser humano. Existe ainda aquela frase, né, que é muito usada, eu usei já, e depois, com o passar do tempo, amadurecimento, você vai pensando, né? Que é aquela velha frase que às vezes ela é dada como uma frase dita por Francisco de Assis, mas ninguém sabe de fato, que é aquele jargão, pregue sempre, se preciso use palavras, né? Isso faz sentido numa visão onde as igrejas elas começam a trabalhar mais como assistencialismo do que, na verdade, como sinal do reino de Deus. Não que a igreja não tenha que fazer as assistências, mas a pregação, a proclamação é a missão que nós recebemos de Cristo. Nós pregamos. Como é que o evangelho ele é entendido? Quando alguém prega, quando a palavra de Deus é anunciada. Nós mostramos a palavra de Deus
encarnada através dos nossos atos. Por isso é muito importante nos lembrarmos que aquilo que nós dizemos é tão importante quanto aquilo que nós fazemos. Porque não adianta só fazer e não falar, não proclamar o Cristo ressuscitado. Assim como não adianta só proclamar e viver uma vida alienada das realidades difíceis desse mundo, né? E como alguém que andou, Anderson, por tantos lugares, tantas expressões do movimento evangélico, na sua opinião, qual é o que uma igreja precisa ter para ser verdadeiramente uma igreja relevante? Eu acho que para uma igreja ser relevante, primeiro ela tem que ser bíblica. É uma loucura achar que a gente precisa só contextualizar o tempo todo, abandonar as nossas referências bíblicas, ou de achar que a Bíblia não é relevante para o nosso tempo. A Bíblia é e sempre vai ser relevante para o nosso tempo, até porque ela trata das necessidades básicas de qualquer ser humano, né? Tanto do ponto de vista da nossa natureza, o que nós somos, quanto do que nós precisamos. Então ela tem que ser bíblica. Mas eu diria uma coisa com muito cuidado, que não basta só ser bíblica. Por que com muito cuidado? Porque eu acho que com a realidade da igreja evangélica brasileira hoje, com todo respeito a quem, né, participa de diversas correntes aí do evangelicalismo brasileiro, eu vejo que na igreja evangélica brasileira só ser bíblico já seria um grande avanço, porque eu tenho visto uma certa pobreza em muitos púlpitos, né? Uma certa falta de qualidade bíblica em muitos púlpitos. Mas eu diria que a igreja tem que ser bíblica e saber fazer uma aplicação correta diante da realidade. Por que eu digo isso? Porque na minha experiência pessoal aconteceu isso. Eu participava de uma igreja que me ensinava muito de Bíblia, que era muito interessante, mas que tinha dificuldade de articular alguns assuntos, e aí eu fui buscar referências fora. Eu lembro quando fui participar do movimento estudantil, a realidade do meu colégio era uma realidade precária, enfim, eu achava que eu precisava me movimentar, a educação no Brasil não está certa, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. E foi uma experiência muito fértil, isso me moldou como ser humano também, como ser humano que eu sou hoje. Mas eu vejo que tem uma coisa muito louca, a igreja ela não falava de alguns assuntos, e aí eu comecei a buscar essas referências fora. Eu não acho errado a gente buscar essas referências fora, a gente lê teóricos que não sejam necessariamente cristãos, não tem nada de errado nisso. O problema é que depois eu comecei a tentar encaixar essas teorias na minha crença no Evangelho. E quando o movimento deveria ser o inverso, né? Eu aprendo do Evangelho e a partir dessa leitura do Evangelho, da leitura bíblica, eu consigo ler e dialogar com as outras teorias. Então eu vejo que a igreja criou esse vácuo, até que eu lembro um professor em 2010, no primeiro ano da universidade, lá na União Toledo, estudando serviço social, o professor de filosofia falou assim: não há compartimentos na alma. Então eu não sou cristão, eu não sou cristão na igreja e no movimento estudantil eu sou outra coisa. Eu sou cristão o tempo todo. Então eu preciso aprender como é que eu relaciono essas coisas. E às vezes é a falta de aplicação que faz isso. Né, que faz com que eu olhe para a realidade e eu não consigo entender como que direitos humanos e evangelho se relacionam. Eu não consigo olhar para questões de política social, por exemplo. Né? Não estou falando da política partidária, da política social, política de saúde, política de assistência social. Quando eu vou discutir esses assuntos, eu não levo o evangelho junto. Por quê? O evangelho não tem nada para dizer sobre o bem-estar do ser humano? Né? É isso mesmo. Quando nós olhamos para a igreja e entendemos que ela é uma igreja bíblica, ela tem que ter tanto a exposição da palavra de Deus, onde as doutrinas elas passam a estar claramente apresentadas para a comunidade e as pessoas passam a conhecer os fundamentos da fé cristã de maneira apropriada. Por outro lado, ela precisa também ser aplicativa. A mensagem precisa dar respostas àquelas perguntas que o mundo ao nosso redor estão fazendo. Se a igreja ela não dá essas respostas, ela acaba se tornando realmente irrelevante no seu contexto, apesar de, às vezes, estar apresentando as doutrinas bíblicas saudáveis. Né? Foi isso que os nossos reformadores nos ensinaram. Eles trouxeram um evangelho purificado, ensinando à sociedade as doutrinas bíblicas saudáveis,
fazendo com que o evangelho puro chegasse até as pessoas mais simples. Porém, ao mesmo tempo, eles faziam aplicações daquela fé cristã genuína e dos valores prescritos nas Escrituras de tal maneira que isso impactava a vida humana em todos os sentidos. Por isso o mundo foi mudado. Então eu acredito que nós devemos sim fazer isso que você colocou como um princípio para a igreja relevante. Sermos bíblicas, mas bíblica no sentido de ter apresentação doutrinária e ao mesmo tempo a aplicação prática coerente com os valores, né, da fé cristã. Toshi, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi muito bom, cara. Eu espero que os nossos ouvintes eles possam gostar também. Tenho certeza disso. E você que nos acompanha sempre, eu quero deixar o meu abraço e nós voltamos com o próximo Proseando daqui a alguns dias. Um abraço.